A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao nosso canal Thiago Santos. Hoje falaremos da segunda lição do nosso trimestre, Escola Betel, sobre um coração de servo, que é a nossa lição de número 2, que esse trimestre estaremos falando sobre o Evangelho de Marcos e seus ensinamentos, e Jesus como um servo de Deus, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Hoje trataremos da segunda lição, que tem por nome, ou por tema, um coração de servo. E vamos estar hoje falando sobre Jesus, como o servo enviado por Deus. Nós também estaremos falando sobre Jesus, o servo exemplar, e também Jesus, o servo em ação, ou seja, o servo na prática. Vamos para o nosso texto áureo, essa segunda lição, um coração de servo. Hoje nós vamos aprender como obter um coração de servo, tendo Jesus como o nosso modelo de servo. Texto áureo, que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Para a nossa verdade aplicada, precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida, comprometida com o serviço conforme o plano divino. Temos também aqui os objetivos da lição, que são destacar Jesus como o servo enviado por Deus, apresentar Jesus como um servo exemplar e mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Então vai ter esses três objetivos nessa lição, de destacar Jesus como que foi enviado por Deus, destacar Jesus como um servo exemplar, ou seja, um modelo a ser seguido, e também destacar ou mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo, sendo que não tem como servir a Deus se não estivermos dispostos a servir gente, tá? Porque Deus ama gente, não coisas. O texto de referência se encontra em Marcos, capítulo de número 9, versículo 30 ao 35, que diz assim: Tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Esse aí é o texto de nossa referência bíblica. Estaremos usando esse texto como referência para a nossa lição de número 2, um coração de servo. Hinos sugeridos, 212, 225 e 418. Esboço da lição: Jesus, o servo enviado por Deus, Jesus, o servo exemplar e Jesus, o servo em ação. Motivos de oração: ore para que possamos servir ao Senhor com alegria. Vamos para a nossa introdução, para que possamos entrar nessa aula de hoje, em nome de Jesus. A introdução diz assim: as reflexões seguintes nos farão ver que no Evangelho de Marcos, Jesus em seu ministério teve o cuidado de nos ensinar como admirável é, entre seus discípulos, a disposição para servir. Então Jesus falava, ou seja, ensinava e fazia. Então ele mostrou que isso era essencial para o discípulo dele. Se não tivesse isso, não teria como ser seu discípulo. Antes de nós entrarmos no tópico 1, que falaremos sobre Jesus, o enviado de Deus, vamos fazer um minuto de oração para que o Senhor nos conduza segundo o seu Espírito, segundo a direção da palavra do Senhor, que temos o nosso Senhor, o Espírito da vida, que nos conduz ao entendimento correto das Escrituras. Amém? Oremos. Pai nosso, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre.
como é bom estar diante da Tua palavra, ó Rei de todo o universo. Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é pura, a Tua palavra que é verdadeira, que abre os olhos do nosso entendimento, que dá a conhecer o nosso coração, qual seja, Senhor, a interpretação e a aplicação correta das Escrituras, que se manifesta, Senhor, como uma espada de 2 fios, que é capaz de penetrar entre juntas e medulas, que vai à divisão da alma e do espírito, que é poderosa para discernir o que se passa no coração de cada um de nós. Senhor Deus, nos dê a direção nesta noite, para que possamos saber, ó Deus, em que caminho seguir, qual é a melhor forma, Senhor, qual é a nossa missão, para que possamos cumprir o nosso papel de servo. Abra os olhos do nosso coração, dá-nos um coração que possa compreender que somos, ó Deus amado, seguidores do maior exemplo de servo do mundo, que foi o seu Senhor, o seu santo Filho Jesus Cristo. Ser conosco, dá-nos a direção e por bondade, mediante a inspiração do Teu Espírito, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos pela Tua palavra, porque para isso, Senhor, ela foi enviada, para cumprir profeticamente, Senhor, o Seu poder sobre nós. Assim, ó Deus, oramos a Ti, agradecidos por tudo já, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso tópico 1, Jesus, o servo enviado de Deus. Aqui o texto, nesse tópico, eu quero resumir essa aula, tá? Eu vou dar uma resumida bem breve, eu não quero tomar muito tempo, mas é como se fosse um resumo para a nossa aula de domingo. A temática que nos propomos a reintroduzir no centro de nossos estudos é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. No diagnóstico alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, presenciamos o seu caráter servidor, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e achado na forma de homem, se fez semelhante aos homens. E aí a gente vai ver aquele texto que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, e aí vai falar o restante daquele texto que Jesus foi exaltado pelo Pai soberanamente, que recebeu o nome, que está acima de todo nome, que para que a fim do nome de Jesus todo joelho se dobre, que vocês estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Ao a gente vê esse texto em Filipenses, acho que Paulo ele remete o pensamento lá atrás, né, do Messias no Antigo Testamento, que sofreria tudo por ser servo de Deus, por se encontrar na semelhança de homem. E como exemplo de homem, ele foi fiel até a morte. Então, assim, remete o pensamento de Paulo que não houve homem que serviu a humanidade como Jesus, na sua íntegra, no seu modelo, na sua firmeza, no seu caráter, no seu pensamento, ou seja, tudo que engloba o homem, a natureza do homem, Jesus é um referencial. E é o único referencial perfeito para ser seguido. Tópico 1, subtópico 1. Jesus, ou melhor, o servo cheio do Espírito Santo. Depois que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que quando ele é batizado, o céu se abre, desce uma pomba, né, simbolizado o Espírito Santo como pomba, descendo ali, e uma voz é ouvida dos céus: eis meu filho amado em quem me comprazo. Depois desse evento, Jesus é impelido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus possuiu Jesus, veio sobre Jesus e nunca mais saiu de Jesus, até que cumprisse todo o seu chamado, seu propósito, seu ministério. Então o servo, Jesus como servo de Deus, ele nos dá exemplo que todo servo que quer servir a ele precisa ser cheio do Espírito. Tá, mas para que ser cheio do Espírito? Uma das primeiras questões que eu coloco aqui, que é um quesito para um obreiro ter o Espírito Santo, qual é a necessidade de ter? É que para que o convença do seu chamado. O propósito do Espírito é convencer o homem. Quando Jesus vai falar que é para convencer o homem do pecado, ele está falando do homem natural. Para que o Espírito Santo foi enviado por ele? Para quando se relacionar ao homem natural, que convença aquele homem natural do seu pecado,
da justiça e do juízo. A gente vai entrar em outras questões, o que significa isso daí, em outro tempo. Mas quando fala que o Espírito vive em nós, como um servo de Deus, qual o convencimento que o Espírito nos dá? Não só de quando erramos, para que possamos, né, nos repensar, se entristecer por causa da má atitude, por falta, né, da imaturidade, mas muito mais para nos convencer daquilo que Ele nos chamou, do nosso propósito, do nosso ministério. O Espírito nos foi dado para nos convencer que somos chamados, para nos convencer que somos servos de Deus. E esse é um dos quesitos que precisamos como servo do Senhor, ser cheio do Espírito, para que o Espírito nos convença daquilo em que a gente foi chamado. De quê? De servo, para ser exemplo. E não tem como ser um servo exemplar na sua casa, na igreja, no convívio social, se você não ser cheio do Espírito. Como Paulo disse, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E uma coisa interessante eu preciso ser cheio do Espírito como um servo do Senhor. Mas para que o Espírito me encha, eu preciso ter um lugar vazio para ele preencher. Então, necessário antes de o Senhor me encher, eu preciso me esvaziar. É igual quando João Batista, antes de ver Jesus, ele é perguntado, indagado, aí ele fala, rapaz, importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, sempre quando Jesus tem que se manifestar e ser o centro na minha vida, mas antes eu tenho que fazer um papel, diminuir-me. Eu preciso me esvaziar. Tá, mas me esvaziar de quê? Me esvaziar do orgulho, me esvaziar das distrações, me esvaziar de tudo aquilo que rouba o meu chamado, o meu serviço. E aí, então, só depois de eu ter renunciado a essas coisas, eu posso ser cheio do Espírito, para me conduzir, para revelar, o Espírito para me ensinar, o Espírito para me fazer lembrar das palavras de Jesus, que falou a respeito de mim, a respeito de você. Então, o servo do Senhor, ele precisa ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito para se identificar com aquele homem espiritual que Paulo disse lá, né? Que o homem espiritual, ou seja, que o homem que é cheio do Espírito, ele venha ter essa graça de quê? De ser um homem espiritual que discerne bem tudo e por ninguém ser discernido. Como é bom, irmãos, entrar num lugar, ou numa questão, ou num vento, ou numa tempestade, ou num ambiente, sendo espiritual, sendo cheio do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vai nos dar direção em tudo. Todos os homens que cumpriram o seu propósito lá atrás e que se eternizaram dentro da palavra de Deus foram homens inspirados e cheios do Espírito Santo. E assim devemos nós seguir o exemplo de Jesus. Um servo cheio do Espírito de Deus. Um homem que é cheio do Espírito de Deus, ele trabalha, ele não dá trabalho. Um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz, ele não só fala. E tem outras várias características que poderíamos citar aqui. Mas a preocupação maior eu preciso me encher do Espírito. Mas antes de me encher, o que eu preciso me esvaziar? Qual o espaço que ele precisa ter na minha vida, mas está sendo preenchida por outra coisa? Vamos repensar nisso. E quando você é cheio do Espírito, você não é enganado. Quando você é cheio do Espírito, você tem autoridade, você tem poder sobre todas as coisas. Como Paulo diz, que quando a gente abraça a fé, o próprio Jesus, ou melhor, Deus Pai, nos abençoa com todas as bênçãos espirituais e nos faz assentar nos lugares celestiais. Irmãos, é uma maravilha. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele tem todas as características de um servo que vai produzir, que vai transformar, que vai lutar por uma causa, que é a causa do reino, para remir, para salvar, para redimir vidas da mão do império das trevas e também para edificar o corpo de Cristo, levando o corpo de Cristo glorificar a cabeça, que é o próprio Cristo. Então, que possamos ser cheios do Espírito Santo. Tópico de número 2. O servo que foi tentado e venceu no deserto. Ou seja, Jesus, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele foi impelido para o deserto. Uma coisa interessante eu vou ser cheio do Espírito, mas em qual dimensão e para que lugar o Senhor vai me enviar? Para a plateia, para os grandes templos, para as grandes praças? Não, primeiro o Senhor vai te enviar para o deserto.
te enviar para o deserto para estar na dependência daquele que você deu lugar. Ou seja, está na dependência do Espírito Santo. Uma coisa que eu estava notando aqui, enquanto eu estava meditando, sobre Jesus, um servo que foi tentado e venceu no deserto, por que Deus levou Jesus logo para o deserto? E não levou direto para os templos, para as aldeias, para cumprir logo a missão. Porque para Jesus fazer tudo aquilo, ele tinha que ter uma estrutura, ele tinha que ter uma base de enfrentar primeiro o inimigo que ele ia topar lá na frente. Então o próprio Deus levou Jesus para o deserto, para quê? Para que Jesus lute logo com o primeiro inimigo que ele ia topar na frente. E é assim que o Espírito do Senhor vai fazer. Para que ele vai permitir a gente lidar primeiro com as hostes espirituais da maldade? Porque é com eles que a nossa briga vai ser. Direto, frente a frente, de forma consciente, de forma inconsciente, ele vai lutar e vai pelejar. Então Deus logo enviou Jesus para o deserto para que o Senhor próprio viesse vencer logo o ápice de todo o mal, que era o maligno. E aí, outra coisa interessante a gente notar, que no deserto, segundo a narrativa de Mateus, o maligno sempre tentou Jesus em uma única coisa: tirar o foco do entendimento de Jesus, de tirar o pensamento, a certeza da sua identidade. Note que sempre quando o maligno se manifestou para tentar Jesus, sempre foi: se tu és o Filho de Deus. Leva para o outro nível, aí fala de novo: se tu és o Filho de Deus. Aí no último nível ele fala de novo: se tu és, ou se me prostrar e me adorares, te darei tudo isso. Então o que o Espírito do Senhor nos faz? Levar para o deserto, para provar a nossa identidade, para ver mesmo se a gente entendeu o que a gente é, o que a gente carrega, que é a presença do Espírito de Deus. Então se Deus te levar para o deserto, possa ser que uma das características, ou uma das intenções de Deus é mostrar que você tem o Espírito Santo e que você é capaz de vencer todo o mal com a ajuda do Espírito. Eu ia falar mais algumas aplicações, algumas lições que a gente tem da tentação de Jesus no deserto, mas em outra hora a gente pode falar isso aqui, porque o tempo é escasso. Tópico 1, subtópico 3. O servo perseverante na oração. Não exclusivamente o Evangelho de Marcos, mas sim todos os evangelhos descrevem a vida de oração do servo. A relação harmoniosa entre o Filho e o Pai nos faz ver que qualquer leitura dos evangelhos deixa muito evidente a prática constante de oração na vida de Jesus. A gente, é claro, né? É evidente que nos textos sagrados mostra Jesus não só ensinando e operando as maravilhas, mas orando a Deus. Uma coisa interessante é que Jesus, ele era um homem de oração. E aí, como é que está a vida de oração? Como é que está o nível? Se você pudesse colocar aí, fazer uma análise de 1 a 10, qual nota você daria à sua vida de oração? Como está o termômetro? Qual o grau de calor, de intensidade que está? Falta-lhe oração? Peça ao Senhor graça e volte a orar. Ah, mas eu nunca tive experiência com oração. O momento é agora de ter. Faça um propósito diante de Deus. Pergunte a Ele os mistérios, a graça que Ele tem contigo por meio da oração. Às vezes, muitas ideias brotaram de perguntas. E perguntas geram portas. E dá chaves para algumas portas para a gente tomar posse. E quem sabe seu ministério está travado por às vezes você não ter uma vida de oração como Jesus teve. Interessante que a maioria das vezes que Jesus ia agir, ele sempre orava antes. Um dos exemplos é quando ele foi chamar os apóstolos, a Bíblia diz que ele ficou uma noite inteira, a noite inteira anterior, que antecedeu o chamado dos apóstolos. Acredito que ele orou sempre, ele estava orando ali pedindo direção a Deus, ao Pai, quais tipos de pessoas que ele deveriam chamar. E o interessante é que depois que Jesus desce do monte e vai escolher, ele escolhe pessoas que talvez a gente não escolheria. Você escolheria um Tomé para a sua vida? Uma pessoa que ia desacreditar na sua pessoa? Jesus chamou. Você escolheria uma pessoa que você sabia que ia te trair lá na frente?
Pois é, Jesus chamou. Você escolheria uma pessoa que não ia cumprir o chamado que você tinha de salvar? Sendo que João e Tiago queriam que o Senhor mandasse fogo do céu para matar as pessoas, os samaritanos. Jesus falou assim, não foi chamado para isso. E Jesus chamou eles para o apostolado. Então, a oração faz que a sua visão amplie no que é físico. Entra numa dimensão espiritual. Então, quando você tem uma vida de oração, o Senhor te dá graça, te dá discernimento, te dá sabedoria. Um dos requisitos para ter sabedoria que vem do alto, Paulo vai dizer que é buscando a Deus, pedindo a Deus, que é na oração. Eu estou precisando de sabedoria. Ore, busque ao Senhor. Mas que a sua oração não venha ser uma oração vaga. Cura lá, liberta lá. Não, seja uma oração proposital. Senhor, é isso e isso o motivo da minha vinda aqui contigo. O motivo da minha oração é essa aqui com o Senhor. E fala tudo que tiver no seu coração. Tem gente que teme de falar algumas verdades que estão no seu coração diante de Deus, como se Deus não visse o seu coração diante da oração. Então fale tudo que tiver no seu coração. Se estiver irritado, fala que está irritado. Se estiver com um sentimento de amargura, fala que está com sentimento de amargura. Se deleita na oração. A oração é um tempo de se entregar diante de Deus. Tem gente que fica receoso de falar algumas coisas diante de Deus. Meu irmão, o mais interessado de ouvir da âncora da sua alma, dos clamores do seu espírito, é o próprio Deus. Às vezes você teme falar aquilo que está no seu coração diante dele, pensando, poxa, mas o que o Senhor vai falar? Deus me livre o Senhor ouvir um negócio desse. Mas ele já está vendo. Ele já está vendo o seu coração diante dele. A Bíblia fala que nada está escondido diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão patentes, estão nuas diante dele. Então toda vez que o nosso coração vá à presença de Deus, que ele vá entregue, que ele fale tudo que deve ser falado. Se está com angústia, fala que está com angustiado. Se está irado, fala que está irado. Se não está conseguindo perdoar, fala que você não está conseguindo perdoar, mas não deixe de orar. Não deixe de buscar. Quer uma porta? Pede direção. Quer ser usado? Pede graça. Quer que o Senhor lhe dê sabedoria, alguma revelação? Busque em oração, porque o Senhor é poderoso para te responder. Mas não deixe de orar. A oração revela um nível de intimidade com Deus. Eu até escrevi aqui, ó. A oração revela um nível de intimidade com Deus. Tem gente que vive pedindo, ora por mim, ora por mim. Ora por mim. O próprio Jesus ensinou o quê? Você quer falar alguma coisa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai, que te ouve em secreto. O secreto aqui é intimidade. Fecha o teu quarto, fecha a porta do teu quarto. O fechar a porta do teu quarto talvez não seja literalmente lá dentro do seu quarto. Talvez é dentro da sua casa. Você ali, você sozinho, você e Deus, ou você e a sua família. Fecha ali, vai orar você e sua família. Talvez seja isso. Mas que o mais importante seja orar. Buscar a Deus de todo o seu coração. E outra, fale tudo que tiver no coração para falar. Fala, Senhor, não gostei da bênção. Senhor, não gostei da porta. Eu quero saber outra coisa do Senhor. Fale isso. Fale dessas coisas. Deus ama essas coisas. Paulo diz que os nossos corações possam ser esclarecidos diante de Deus. Ou seja, possa ser revelado. Tudo que tiver no coração eu preciso falar diante de Deus. Isso por intermédio da oração. Então vemos aí, assim como o Filho foi enviado pelo Pai, Deus tem um plano para as nossas vidas e quer nos moldar segundo este plano. Então Jesus, como servo de Deus, foi um servo cheio do Espírito Santo, venceu no deserto e foi perseverante na oração. O interessante ele foi cheio do Espírito, venceu no deserto, mas nunca parou de orar. É um quesito principal na vida de um servo do Senhor, é a oração. Tópico 2. Jesus, o servo exemplar. Jesus é o nosso referencial de servo. Podemos dizer, sem medo de errar, que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que Jesus. Não tem como, né? Tópico 2.1. Jesus, o exemplo a ser seguido.
nós temos os heróis da fé, que os Hebreus narra, falando que aqueles homens dedicaram a sua vida e eternizaram no quadro dos heróis da fé, né? Mas o interessante é que quando ele narra a respeito desses homens, exemplos de fé, a razão principal dele estar narrando sobre aquelas vidas ali, aqueles homens, aquelas mulheres que entraram no quadro da fé, é porque todas essas pessoas buscavam ver a Jesus, o Senhor deles. Que o escritor aos Hebreus tem a intenção de escrever a Jesus ali como o Senhor de todas as coisas. Como maior do que Moisés, como maior do que Josué, como maior do que o homem, como maior do que a liturgia do sacrifício levítico, né? Maior do que os anjos. Então, quando ele narra a história dos exemplos da fé, dos heróis da fé, ele está colocando ali que aqueles homens serviram a Deus, dando exemplo de vida, porém buscando um propósito. Qual era? De ver o Cristo. E a Bíblia diz que eles viveram a sua vida sem ver a promessa acontecer diante dos teus olhos, que era de tocar o Messias, que era de presenciar a presença do Messias. Eles viviam por aquilo, eles ansiavam, eles esperavam Cristo. Só que Cristo não veio na época deles. Então o escritor aos Hebreus vai dizer, só que para nós, nesses últimos dias, o Senhor, o Messias, se revelou para nós. Então como ele começa lá no capítulo 1, versículo 1, que antigamente Deus outrora falava pelos profetas e pelos nossos pais, por profecias, por figuras, né? Hoje, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e também por quem fez o mundo, o qual depois da expiação do pecado que realizou, subiu à direita, às alturas, assentando-se à direita de Deus. Então, Jesus é um exemplo maior de ser seguido. Quer ter, eu gosto de Moisés, eu gosto da vida de Davi é um exemplo, mas Jesus é o maior exemplo de todos, porque todos estes homens e mulheres faltaram em alguma coisa da vida, no período da vida, mas Jesus não. Jesus em tudo é o nosso exemplo. Então, se você achar fraqueza no exemplo de alguém, não se perca, por talvez você veja alguma falta na vida de alguém. Davi para mim não é exemplo a ser seguido porque caiu em adultério. Moisés para mim não é um exemplo a ser seguido porque matou, né, o egípcio. Tá bom, mas não dá desculpa. Por quê? Porque a gente tem um Senhor, que é exemplo de tudo, que é chamado Jesus Cristo. Foi exemplo na vida, foi exemplo no ventre, foi exemplo na criancice, né, na meninice dele, quando era menino, e foi exemplo até na morte. Então a gente precisa ter Jesus como nosso modelo a ser seguido. Mas eu não posso seguir o exemplo de outros homens de fé? Posso sim, mas Jesus é o nosso maior referencial, tá? Porque todos os homens, eles têm a inclinação na sua natureza de pecar. Jesus não. Jesus foi fiel até a morte, e a Bíblia vai dizer que foi morte de cruz pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, ele está vivo. Ele está vivo. E agora, reinando agora do lado do Pai, ele está vivo e ele está dizendo, eu sou a sua maior referência. Capacito homens, levanto homens, regenero homens, transformo homens que possa ser referencial no presente. Mas eles sempre vão te atrair a mim, que sou maior do que eles. Então é tremendo. Jesus sempre será maior do que qualquer referencial na face da terra. Porque ele é terrível, tá? Em todas as áreas ele é terrível. Espiritual, emocional, físico, social, ministerial, em tudo. É um exemplo a ser seguido. Tópico 2.2. Jesus, exemplo de obediência. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de submeter-se à vontade de alguém. A par desta compreensão, é importante dizer que existem nas Escrituras grandes exemplos de obediência, contudo, o maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, obedecer à visão que Deus nos dá é muito importante. Ou seja, Jesus foi revelado a ele um propósito. E nesse propósito, ele teve uma missão de cumpri-lo. Então, o que a gente pode entender aqui? Antes de eu saber a missão, qual é a minha missão, eu preciso conhecer o meu propósito. Antes de saber o que devo fazer, ou melhor, como fazer, eu preciso saber o que devo fazer. Não tem como eu saber como eu vou fazer algo se eu não sei o que eu vou fazer ainda. Então Jesus, antes de ter uma missão, Jesus teve um propósito. O propósito principal de Jesus vir à Terra, alguns chegam a dizer que foi a morte, foi morrer por nós. Isso daí só foi o ápice do cumprimento. Mas o maior propósito de Jesus vir à Terra foi cumprir toda a Escritura, todas as exigências de Deus em relação ao seu propósito. Então, o maior propósito de Deus enviar Jesus à Terra, temos ali buscar e salvar o que se havia perdido? Sim, mas aquilo ali é o ápice. Mas o propósito principal é de cumprir toda a Escritura que o Pai tinha falado a respeito dele. Porque se Jesus morre sem cumprir, sem deixar de cumprir uma profecia em relação a ele, ele não tinha cumprido o seu propósito. Sendo que o propósito que alguns dizem foi morrer na cruz. Não foi só morrer na cruz, mas foi cumprir todo o propósito. E a cruz foi como se fosse a cereja do bolo. Foi o checkmate de tudo. Então Jesus, como o evangelista João vai dizer, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E chega no versículo 11 do capítulo 1 de João, ele vai dizer, e o Verbo veio para o que era seu. Aí tem lá, vírgula, e os seus não receberam. Mas como que eu entendo esse versículo? Veio para o que era seu, singular, e os seus não receberam. O que é esse seu que João quis dizer? Esse seu aqui era o seu propósito. Ou seja, Jesus veio para o que era seu propósito. Qual era o propósito? Cumprir as Escrituras. Se a gente fosse aí transcrever ou até mesmo interpretar, deveria ser colocado: e Jesus veio cumprir as Escrituras. E nessa vinda, os seus, ou seja, os judeus, não o recebeu. Mas todo aquele, versículo 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então Jesus cumpriu o seu propósito com uma missão. E qual era a missão? Aí entra curar os enfermos, pregar a palavra, ensinar a palavra, num propósito de quê? Sempre cumprindo a Escritura em relação à sua pessoa. Eu lembro de um fato que Jesus entra numa sinagoga e dá um livro para ele, e o livro era de Isaías. E estava lá: o Espírito do Senhor ungiu-me a pregar aos cativos. Aí Jesus foi lá, fechou o livro e falou assim: toma, hoje diante de vocês se cumpriu agora essa palavra. Ou seja, Jesus foi ali cumprir. Então o maior propósito era cumprir. E eu preciso obedecer a Deus naquilo que Deus me deu. Ou seja, o meu propósito, eu preciso cumprir, eu preciso obedecer. Jesus poderia morrer de várias formas, de outras formas, mas não, ele cumpriu aquilo que estava dentro do seu propósito. Descubra seu propósito logo cedo. E quando você descobrir o seu propósito diante de Deus, o que você vai fazer? Você vai criar uma metodologia de como cumprir. Essa é a missão. Missão é como cumprir um propósito. O propósito sempre será maior do que a missão. Porque a missão é como realizar. E o propósito é o alvo principal. Então descubra logo qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Às vezes tem gente que tem um chamado para a palavra, ele quer ficar cantando. Às vezes ele tem um chamado para estar ensinando e ele quer ficar fazendo outras coisas. Não convém. Tem gente que foi chamado para Deus usar em curas e libertações, e ele está orando por revelações, alguma coisa assim, fora do seu propósito. Vou dizer que não pode ser usado? Quem sou eu? Cada um busque do Senhor o que quiser. Paulo diz que a gente pode buscar a Deus e ser usado com qualquer coisa.
por muitas ferramentas, mas existe um propósito final. E eu preciso conhecer esse propósito. E eu conhecendo esse propósito, eu preciso criar uma missão. Ou seja, que é como fazer esse propósito acontecer. Então descubra isso. E Jesus sabia, tá? De forma que o diabo sempre tentou ele para desviar ele do propósito, porque Jesus sabia o propósito dele. Um dos exemplos que Jesus sabia tanto que era propósito, ou seja, que era de não vir para reinar na terra na sua primeira vinda, que tentaram fazer ele rei uma vez. Não, vamos juntar aqui, vamos fazer dele rei. Mas Jesus sabia, o meu propósito não é ser rei nessa vinda, porque eu já sou rei. Sou rei, eu vou reinar um dia, mas não agora. Aí, como ele viu que não era propósito, o que ele fez? Isso não é meu propósito. Então, saiu dali escondido, de forma que ninguém notou. Então, cuidado. Busque logo o que é o seu propósito. Ore a Deus para saber qual é o seu propósito, para cumprir logo, tá bom? Tópico 2.3. Então, esse é o exemplo de obediência. Obedece o propósito que Deus te deu e cumpra a missão. Tópico 2.3. Jesus, nosso exemplo de submissão. Ou seja, o que é submeter-se? O que é submissão? É cumprir a missão de alguém. Ou seja, sempre tá no espírito do servo do Senhor se submeter à missão de alguém. Talvez o seu propósito, Deus está querendo trazer outras pessoas que também têm o mesmo propósito. E às vezes você vai ter que buscar algumas características dessas pessoas para cumprir o seu. E isso, toda vez que você percebe que Deus está enviando essas pessoas que carregam o mesmo propósito que o seu, de alguma forma você está se submetendo àquilo que aquela pessoa carrega. E não é mal. Agora a gente precisa ficar, ligado para não se envolver com pessoas que não carregam o mesmo propósito, a mesma missão. Jesus em tudo foi submisso àquilo que Deus falou a respeito dele. E o que Deus falou a respeito de você? Você está sendo submisso? Deus, um exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Deus falou assim, eu vou te levar aos 4 cantos da terra. Você está sendo submisso a isso? Você está buscando? Está estudando? Está investindo seu tempo? Você está orando? Você está colocando ali, está renunciando por amor a essa missão? Que isso é um ato de submeter-se. Você está obedecendo o que Deus disse? Não tem como se submeter perfeitamente, mas no que está ao seu alcance? Você faz ou você deixa de fazer? Ou você faz de conta? É isso, seja submisso. Quantas pessoas que hoje não querem se submeter? Não quer se submeter a uma liderança, não quer se submeter aos seus pais. E outra, que o maior problema não é você não submeter-se a um pastor, mas a seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz que tem um primeiro mandamento que é acompanhado de promessa, é o honra teu pai, honra tua mãe, para que? Ou seja, é condicional, você só vai ter longa vida se você honrar seu pai e sua mãe. Só que a gente vê hoje filhos brigados com o pai brigado com os filhos, e fica aquela bagunça na família. Então, ore ao Senhor, busque a Deus a graça de se submeter àquilo que Deus falou a seu respeito, do que Deus estabeleceu para a gente cumprir. Tá? Tudo que a gente precisa fazer já está feito. Tá bom? Tudo que a gente precisa adquirir, melhor dizendo, em relação a Deus, tá tudo feito. É só a gente ir até lá e fazer. Deus não vai ficar criando novas coisas. Não, já foi tudo criado. O que a gente deve fazer? Se submeter a tudo aquilo que Deus já criou. Então, respeite seus pais, as suas mães, Respeite os mais velhos, os mais anciãos. Respeita quem já tem uma experiência a mais do que você no ministério. Respeita, porque isso é chamado também de submissão. E é honroso quando você se submete a uma pessoa que carrega experiência, que carrega temor. A não ser que ele seja contra a palavra de Deus. Aí não tem como, porque a gente precisa estar com a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor é a mais digna de autoridade, além de todas as coisas, ou acima de todas as coisas. Então Jesus, o nosso exemplo de submissão. Vimos aí, nesse tópico 2, Jesus como um servo exemplar, a ser seguido em obediência e também em submissão. Viu? Tópico 3, Jesus, o exemplo de servo em ação. Tem hora que a gente vai tá para realizar algo, faz um monte de metas,
Cria um planejamento, faz um planejamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas e na hora de agir? E na hora de fazer? Está fazendo? Pense nisso. Será que eu estou fazendo aquilo que eu propus no meu coração a fazer? Jesus não só falava, Jesus fazia. Eu sei que é dificultoso fazer. É agradável falar? É, porque quando você fala, você não precisa ter muito compromisso com o fazer. Mas quando você faz, o seu falar já sai com autoridade. Então, quando Jesus falava, as obras acompanhavam. E isso dava o quê? Autoridade a ele. De forma que quando Jesus ensinava nos templos, na sua época, as pessoas entendiam que Jesus não falava por falar. Jesus falava com autoridade, ou seja, tudo que ele falava é porque ele fazia. E tudo que ele fazia, ele ensinava. Então vinha dentro desse círculo, falando e fazendo, fazendo e falando, falando e fazendo, fazendo e falando. Vamos lá, tópico 3. Subtópico 1. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Aí entra uma questão, alguém chegou para falar assim, Jesus precisava de fé para servir a Deus? Eu acredito que sim. Que ele ficou na dependência do Espírito Santo. Se ele ficou na dependência do Espírito, ele dependia do Espírito. A Bíblia fala que ele se esvaziou de toda a sua glória. Um exemplo, Jesus estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque ele não estava onipresente ali. Ele era ali o Filho de Deus? Sim, mas ele não era onipresente. Por quê? Porque ele abriu mão para vir cumprir um propósito com a missão. E a missão não era de ser onipresente. A missão era depender do Espírito para cumprir o seu propósito, como um servo do Senhor. Então ele dependia do discernimento, da revelação, da inspiração, da graça, do poder do Espírito Santo. E assim como a gente vive hoje, Jesus precisou viver. Então tem coisas que ficam meio assim, a gente deveria ter uma outra aula a respeito da cristologia, né, que fala da natureza de Jesus, tanto a sua natureza humana como a sua natureza divina, que essa matéria também é complexa, mas também não é impossível da gente compreender, porque temos a Bíblia para nos ensinar. Então, quando entra nesse ramo que Jesus, ele necessitou de ter fé, é ter a dependência do Espírito. E assim a gente precisa ter a dependência do Espírito Santo. Porque Jesus falou assim que ele iria, mas enviaria o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus, ele tem um trabalho de quê? Guiar a nossa vida, como Jesus guiou, protegeu, guardou, ensinou e transformou os seus apóstolos. Assim também devemos nós depender do Espírito Santo. Orar a Deus, às vezes até orar por uma companhia, orar com quem eu vou andar, orar com quem eu vou me envolver, com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou casar. Isso tudo precisa ser orado, isso precisa ser dependido do Espírito Santo. Ô irmãos, é bom demais. Quando você depende do Espírito de Deus, abre mão de tudo. Fala assim, Senhor, eu estou abrindo mão. Eu quero o Senhor, me ensina. Abre mão de tudo e pega aquela graça que o Espírito dá, aquela inspiração que o Espírito dá. É tremendo demais. É tremendo. Só quem experimenta essa graça de envolver-se com o Espírito sabe do nível que a gente está falando. Não estou dizendo que você não vive, né? Mas se já viveu, renove essas forças. Seja renovado pelo Espírito. E aí deixa ser usado por fé e não por vista. Acreditar que Deus fala contigo, acreditar que Deus te usa, acreditar que você tem dom, acreditar que você é filho de Deus, ter fé que o Senhor é poderoso para te usar e mudar o quadro da sua vida. Já tem testemunhos em nossa família que pessoa não era cristãs, não eram. Só que a gente entrou no propósito, salva. E Jesus vai lá e salva mesmo. E mostra diante dos nossos olhos o quão precioso é viver por fé e não por vista. Acredite no sobrenatural. Acredita que o Senhor é poderoso para te dar fé. Para acreditar no impossível.
para realizar o espiritual, para que seus olhos vejam o que é espiritual, porque o espiritual não é só feito para ficar no espírito, o espiritual foi feito também para se materializar. Mas antes do nosso corpo ver, a nossa alma precisa ver, e o nosso espírito precisa internizar isso, internizar o que é de Deus, para que possamos fazer e realizar com o nosso corpo, para que ele toque aquilo que foi espiritual. E é tremendo demais. Mas isso é só pelo quesito da fé. Então Jesus nos ensinou que o verdadeiro servo, ele deve ser guiado pela fé e não por vista. Tópico 3.2. O servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. A autoridade de um líder, ela só pode ser enxergada quando ele faz, não por aquilo que ele fala. Não tem como. Jesus ensinava, e depois ele vinha fazendo. E tudo que ele fazia, ele ensinava. E tudo que ele ensinava, ele já praticava. O bom é, antes de eu ensinar qualquer coisa, eu preciso fazer aquilo. Testar aquilo. Eu preciso testar. E o líder, quando ele fala e faz, meu irmão, ele tem autoridade. Porque a autoridade só tem quem faz, não é só quem fala. Então, se eu quero ser uma autoridade nisso, comece a fazer. Testa na sua vida espiritual, testa na sua vida emocional, testa no seu casamento, testa na sua família. Testa é bater a testa, viu? De frente com aquilo. E aí, você fazendo, a sua liderança vai ter autoridade, que é diferente de autoralidade. A autoralidade é aquilo que é do seu estilo de vida. Ou seja, é como se fosse uma marca sua, um estilo teu, que ninguém tem, que cada um de nós somos únicos. Então isso é chamado de autoralidade. Como eu falo, como eu me expresso, como eu me comporto, eu preciso ter autoralidade. Mas autoridade é poder de influenciar. E a influência só pode ser seguida por uma experiência. Líder que fala e não experimenta, não tem como. Então ele é o primeiro a pegar na ponta da corda. Ele é o primeiro a puxar a corda. Ele é o primeiro a fazer a obra. Ele é o primeiro a fazer. Depois que ele fez, o resto do rebanho o acompanha. O resto das pessoas que o seguem o acompanham. Então Jesus foi assim. Ele falava e fazia. Um exemplo. Pedro só conseguiu andar por sobre as águas porque Jesus já estava sobre as águas e depois Jesus o chamou. Olha que interessante. Você acha que Pedro ia andar nas águas se Jesus estivesse num barco e falava, Pedro, anda por cima da água? Não, Pedro viu e ouviu o chamar. Então é muito interessante você ouvir a pessoa, mas muito mais ver ela fazendo. Isso é chamado de liderança. Chefe, que é diferente, né? Chefe fala assim, vai lá e faz. Não. Líder, vem cá, vamos fazer. Liderança é isso. É muito mais do que chefia. Né? Tópico 3 e subtópico 3. O servo e a sua influência inspiradora. Como eu disse aqui, quando se fala e faz, a inspiração interniza na pessoa. As pessoas ali começam a te seguir. Por quê? Porque você não só fala, mas cumpre aquilo. E isso é interessante demais, sabe por quê? Porque você atrai as pessoas. Tem gente que faz um monte de curso, né, de atração, que você tem que dominar essa habilidade de atração. Você vai lá, conhece um assunto e começa a praticar aquele assunto. Só de você conhecer e praticar, quem vai estar em sua volta vai perceber aquele assunto que você está carregando, porque não só você fala, mas você faz. Quando Jesus falava e fazia, atraía multidões. Se ele falava bem assim, vem porque eu vou curar, todo mundo ia lá e recebia a cura. Vem porque eu vou fazer, ia lá e fazia, todo mundo vinha. De forma que teve um tempo que ele não conseguiu nem entrar dentro de casa, nem ficar confortável dentro de casa, que abriram um telhado lá, abriram o telhado dele e desceram um paralítico no lençol, numa cama, né, que ele fala que na época era cama, chamava de cama, e tudo aquilo que você deitava era cama. E
E a cama do moço era um lençol, então desceram o paralítico num lençol, os 4 amigos. Jesus não tinha aquela liberdade. Por quê? Porque a sua inspiração inspirava outras pessoas a fazer aquilo que ele fazia. O interessante também é que os apóstolos, depois de Jesus ter ressuscitado, seguiam o mesmo exemplo, inspirado pelo Espírito Santo. É como assim, Jesus fez e nos ensinou, dizendo que a gente pode fazer. Isso é inspiração. Se você tem um assunto, faz aquilo, você vai inspirar outras pessoas. E Jesus nos deu esse exemplo. O servo e a sua influência é inspiradora. Inspire alguém no seu estilo de pregar, na sua forma de pregar, na sua forma de se envolver, de servir o corpo do Senhor, que é a igreja. Inspire uma vida, tá? O ruim de tudo é quando a gente não tem um referencial inspirador. Quem no seu meio te inspira? Se não tem ninguém, procure outro meio de conviver. Porque certamente se você não tiver uma pessoa que você possa se inspirar em crescer na área espiritual, emocional e física, ela vai sugar sua energia. Então saia deste meio e procure um meio que você possa ver pessoas que inspirem alguém. Não estou falando você abandonar seus amigos, mas parar de ficar convivendo demais e buscar gente que possa te inspirar e te levar até um ápice do envolvimento com Cristo. Ah, mas então, se eu não tenho ninguém, eu posso sair? Pode, mas o melhor de tudo é você ser inspirador. Inspira alguém a fazer, inspira alguém a viver, e o Senhor será contigo. Tá bom, meu querido? Então, devemos contemplar e aprender com Jesus, que serviu de modo obediente aos desígnios do Pai. Seja um servo do Senhor, obedecendo o propósito que Ele te deu e a missão como fazer. Ore a Deus. Pai, eu preciso de saber o meu propósito. E depois de Deus te revelar o propósito, ore de novo pedindo, Pai, como vou realizar esse propósito? Dá-me estratégia, né? Dá-me modelo, dá-me umas estratégias, ou me dá, como é que fala, outra palavra que me fugiu a memória, me dá uma metodologia de como eu cumprir esse propósito, porque a metodologia, a estratégia é chamada de missão. Então cumpra o seu propósito. Se você não sabe, ore, porque Jesus viveu de propósito e com um propósito, de cumprir tudo aquilo que estava relacionado a Ele. Cumpra aquilo que Deus te chamou, tá bom? Como servo fiel do Senhor. E ore a Deus para como cumprir esse propósito, servindo ao Senhor com temor e dedicação. Aqui finalizamos, vamos para a nossa conclusão nessa segunda lição. Aprendemos nesta lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tá bom? Quem não é bom para servir, não é bom para ser servido. E quem não é bom em servir, não é bom em mais nada. Então, que Deus abençoe, continua firme, sirva ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se deleita no Senhor, busca o Senhor em oração. Busca o Senhor como seu modelo principal, que o Senhor será contigo. E como um certo homem de Deus disse, e tudo te irá bem. Tá bom? Então chegamos ao final dessa lição, que possa ser proveitosa para seu espírito, para sua alma, para o seu corpo. Que o Senhor possa te edificar, te exortar, te consolar. E se gostou, Deus abençoe e vamos para frente. Na próxima semana faremos outra aula aqui para o nosso proveito, tá bom? Fique com Deus aí. Se quiser, deixa o like. Se não quiser, faça bom proveito da mensagem e tá tudo certo. O meu desejo aqui é fazer você crescer e aprendermos juntos uma palavra de Deus, edificando-se, exortando-se e consolando-nos segundo o poder da palavra. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.